Olá, eu sou Rafael Passos Domingues e eu autorizo o compartilhamento desse vídeo, né? E hoje eu vou apresentar uma análise de dados de um dataset de câncer de mama de Wisconsin, né? Num problema que vai ser aplicado de ponta a ponta num projeto de Machine Learning. Essa aula está baseada no livro Hands-On e ela segue um checklist do apêndice A desse livro, que é um projeto de fim a fim de Machine Learning, né? Onde a gente vai passar por 7 etapas. Eu vou mostrar como eu defini o problema, como eu obtive os dados, como foi feita a análise exploratória de dados, a preparação, né, desses dados, os modelos que eu escolhi para testar, o ajuste fino de cada um desses modelos que foram testados. Ao final eu apresento os resultados, né, e as considerações finais. Esse dataset de Wisconsin ele tem 569 amostras com 30 features. Trata-se de um problema de classificação binário, né, porque ele tem aí uma característica de ter casos benignos e casos malignos. Mais para frente eu vou mostrar, ele não é um dataset balanceado, mas é um dataset confiável, né? Ele é bem estudado desde 1992. Eu vou mostrar rapidamente como que os autores obtiveram esse dataset, né, e quais são as features mais relevantes. Mas esse dataset ele tem licença Creative Commons 4.0, então ele é de código aberto, né, ele está disponível no Kaggle, de William Goldberg, Owen Mansaran, Nick Street e Rick Street, né? Ele possui então 569 instâncias e 30 features. O artigo que trata desse dataset é este, né? Nuclear Features Extraction for Breast Tumor Diagnosis, de 28 de dezembro de 1992, né? É um dataset antigo, onde foi aplicada aí técnicas de programação baseada em programação linear e classificação indutiva. Tem aí um viés humano, né? Mas ele é fundamental para isso. Ele tem a validação humana, né? E qual que é o objetivo, né, desse relatório técnico, o TR-1131? Ele cria um sistema de diagnóstico para tumores de mama, né, que é preciso e relativamente automatizado. Não 100% automático, né, para a época. Ele tem um processo de análise em microscópio, né? E essa localização de células é feita por uma câmera com um ocular lá 2.5, que eles descrevem mais detalhes, né? Modelo. Eles definem os snakes, que é uma técnica que a partir da imagem o observador, né, o que está fazendo o experimento e está fazendo essa classificação, ele marca pontos nessa imagem com o mouse mesmo, né, grosseiramente, dando uma dica aí para o sistema de onde está a região de interesse. E com base nisso, a partir de técnicas e algoritmos de segmentação como SODEL, né, algoritmos que são hoje usados aí amplamente em modelos de deep learning, né, eles definem os perímetros desse núcleo dessas células, né, e a partir desses perímetros você tem aí o auto reconhecimento, né, dessa segmentação dessas faces, e a partir disso é possível extrair as features, né. Então foram extraídas 30 features, são várias medidas, né, e utilizando aí técnicas, na época não estava tão em alta, né, mas já eram utilizadas técnicas de aprendizado de máquina, né, lá em 1992. E qual que é o procedimento médico, né, inicial para obter esse material? É um procedimento de punção aspirativa por agulha fina. Aí após a coleta desse material aspirado, né, é preparado para a digitalização uma gota desse material, que é colocado numa lâmina de vidro, e ela é corada, né, para realçar justamente esses núcleos celulares, e em seguida isso é digitalizado, né, para chegar nessa imagem aqui, onde o experimentador ele vai marcando os pontos aí para dar dica para o sistema, né. Na fase de interface do usuário, a primeira etapa para analisar justamente é marcar esses pontos para ter esse contorno, que é usado aí o termo snakes no artigo, né? E o objetivo final é minimizar a função de energia dessa snake, né, que é uma função matemática mesmo, que eles descrevem aqui, né, que é justamente baseada nesse reconhecimento de textura, curvatura e toda essa morfologia, né, dessa estrutura celular aí.
Esse é um dataset que tem de tudo para ser muito preciso, porque a distinção de um tumor benigno para um maligno, ela é muito grande, né? Então ela é suficientemente grande em questão de morfologia e traz aí uma segurança, né, para esse diagnóstico precoce do câncer de mama. Justamente uma morfologia mais irregular, ela vai trazer já esse insight de que é um, né, tudo indica de que é um tumor maligno, né? Bom, aí eles definem aqui com mais detalhes, eu vou deixar em anexo na descrição desse vídeo, né, acompanhando esse material que eu vou enviar, justamente o link para esse artigo, onde ele vai discutir com mais detalhes como é feita a clusterização, para justamente ter essa separação do maligno e do benigno, né? Que eles definem uma técnica chamada MSMT, que é uma técnica de multiplanos, né? Multiplanos que vão definir estruturas fractais para justamente obter as medidas das features, né? De perímetro, área, compactação, raio, concavidade, textura, né? E são essas as features que nós vamos usar aqui para aplicar nesse projeto de Machine Learning, de ponta a ponta, e é onde eu quero chegar, né, com todo esse estudo aí. Então aqui eu já trouxe a definição do problema, né? O público-alvo seria radiologistas, oncologistas, profissionais de saúde que atuam no diagnóstico e tratamento de câncer de mama, né? O objetivo é prever o diagnóstico de câncer com alta acurácia, usar essa solução como sistema de apoio ao diagnóstico médico. Atualmente isso está evoluindo cada vez mais, né? Mas justamente trazer essa ajuda para o médico, para não ter essa análise totalmente manual, né? Embora é muito importante incentivar o autoexame, né? E cada vez mais detectar precocemente essa doença que tem uma alta taxa, né, de mortalidade do público feminino, né? Como que eu obtive os dados? Nesse dataset, o Kaggle, digitando aqui Kaggle, Breast Cancer Wisconsin. A partir daqui a gente tem algumas informações de quais são as features. Temos aí 32 colunas. A primeira coluna é ID, né, não é mais importante para a nossa análise, porque a gente não está cruzando com imagens, né, mas vou mostrar mais para frente como eu fiz esse tratamento para excluir essa coluna. Mas até aqui, clicando em download, existe aí a biblioteca Kaggle Hub, do Python, onde você pode copiar aqui, né, ela já está pronta, e ela já traz essa automação de obtenção dos dados a partir dessa base do Kaggle, né, vinculada a Wisconsin e esses autores aí, tá? Então, isso já vai estar no código, vou mostrar no final. É importante a gente tratar aí a anonimização, né, dessas informações sensíveis. Então, esse dataset ele não tem informações pessoais identificáveis, então está tranquilo, né? Ele não tem valores ausentes, o que é muito bom, já facilita bastante o processo, né? Então, eles são de uma fonte confiável. É um dataset pequeno, embora haja aí 569 instâncias e 30 features, ainda é um dataset pequeno, então não vai trazer grandes problemas em questão de armazenamento, processamento, né? São dados anônimos, a gente vai criar um Google Colab e vamos separar aí conjunto de teste e conjunto de treino. Fazendo uma análise exploratória, né? As classes maligno e benigno. Dá para ver que é um dataset desbalanceado, levemente desbalanceado, né? Ele tem 62,7% dos casos benigno e 37,3% maligno. Embora seja desbalanceado, ele é suficientemente representativo. Depois eu vou mostrar um outro plot que eu fiz, que mostra justamente essa distinção morfológica, né, dessas células, o que ajuda e muito na precisão do modelo aí, né? Aqui eu mandei plotar algumas das features mais relevantes, né? A gente tem aí a concavidade, o perímetro, a média dos pontos côncavos, o raio e a média de perímetro. Dá para ver que existe uma correlação, né, uma forte correlação entre essas features que justamente definem essa morfologia. O pipeline de pré-processamento, então ele vai envolver aí a exclusão da coluna ID, que não vai ser relevante, principalmente porque a gente não está tratando um cruzamento de metadados clínicos com uma imagem de com, né? Isso já está direto lá para a gente no Kaggle, né? É importante a gente identificar qual é a coluna target. Então, a gente falou no dataset,
Aqui está mostrando 10 de 32, agora eu selecionei. Dá para ver que tem uma coluna aqui chamada Diagnosis, né? Que é justamente o target. Ele coloca como uma string B para benigno e N para maligno, né? A gente pode usar aí 0 para benigno e 1 para maligno. Então a gente tem a classificação binária a partir dessa coluna Diagnosis, né? Foi aplicada a técnica de redução de dimensionalidade PCA, análise dos componentes principais. As features foram normalizadas, né? E a gente conseguiu reduzir aí de 30 para 10 componentes, preservando 95% da variância do sistema, o que traz um ganho de desempenho e uma pouquíssima perda de informação relevante, uma vez que o foco dessa análise na nossa limitação é justamente essa análise da morfologia, né? Que é o que vai dizer mais para a gente aí do diagnóstico final. Aqui eu estou trazendo já os resultados dos modelos, eu acho que é um bom momento para a gente ir para o código, né? Onde eu vou rodar o código aqui. E aí antes, vou voltar para uma questão importante, que é justamente o apêndice A do livro do Hands-On, que faz justamente essa sugestão, né, de um workflow de machine learning DevOps, né, onde você vai primeiro enquadrar o problema, obter os dados, explorar os dados, preparar esses dados, limpar, né, esse data cleaning aí, explorar modelos, ajustar esses modelos, apresentar a solução e lançar ela. Então, se a gente pudesse imitar a mente humana para uma máquina, né, como que essa máquina ela vai processar as coisas na ordem certa para ter um bom desempenho. E aí o que eu fiz? Eu peguei justamente esse apêndice A, eu segui ele à risca, tanto que uma análise geral do código, aqui a gente tem a importação das bibliotecas, eu estou usando Matplotlib, Seaborn para plotar os gráficos, né? NumPy para elementos matemáticos, o Pandas justamente para analisar os dados, o Scikit-learn, eu já estou usando PCA, eu estou usando a questão da função que vai separar o treino teste, as curvas de validação para mostrar no final, né? Dentre outras, onde vai estar aí os modelos Random Forest, Gradient Boost, KNN, Gaussian NB, né? Então, eu testei vários modelos. Eu estou definindo uma semente para geração de números pseudo-aleatórios, 42, né? O segredo do universo, da vida e todo o resto, de Guia dos Multiversos das Galáxias. Aqui uma definição global da resolução das imagens que eu quero, de 300 dpi. Né? Tem artigo que não aceita se não tiver com essa resolução, então é importante você ter esse tratamento. E o Python permite isso, né? E aí você vai notar que cada classe, eu estou usando aqui a orientação a objetos, a linguagem Python permite isso, né? Cada classe é justamente um tópico do apêndice do livro. Então eu tenho aqui a classe que vai enquadrar o problema e o panorama geral. Ela vai consumir esse dataset, vai preparar esse terreno aí, sumarizar os metadados. Eu tenho métodos aqui para inferir, inclusive, o tipo de tarefa, para reconhecer justamente a coluna target, a coluna onde tem a classificação binária, né? A proposta de métrica de performance, eu vou usar aí RMSE, que é uma distribuição normal, ou quase normal, né? É uma das melhores técnicas para se justamente obter a acurácia. Eu tenho aqui diversos métodos, né? Eu vou passar pelas classes primeiro, depois a gente pode voltar nesses métodos qualquer coisa, mas tem aqui justamente a gestão dos dados, que é uma outra classe que eu encapsulei toda essa questão de fazer essa obtenção dos dados, né? De ir lá no dataset, usar aquele código de importação do Pega Hub, né? Fazer a análise exploratória, que é plotar um gráfico, como eu plotei, de barras do desbalanceamento do dataset, o reconhecimento de variáveis categóricas e numéricas, ele está encapsulado nesse método aqui, né? Mais abaixo, a gente vai ter aí a classe preparação dos dados, que é justamente a classe que vai ser responsável por separar 70% dos dados para treino e esconder, atrás da cortina, 30% dos dados para validação, né? Então, eu não posso deixar os modelos de machine learning verem os dados, né, para não causar nenhum viés a ele aí. Então eu tenho que esconder uma parte, porque aí depois que eu treinar esses 70%, eu tenho esses 30% para validação, né? A feature builder está aqui. Fiz uma classe só para separar e selecionar os modelos. Então aqui são os modelos que eu testei. Modelo de regressão logística, o SVC,
Random Forest. Só que passando o mouse, né, dá pra gente ter uma noção aí bem legal de como funciona cada uma dessas bibliotecas, o que ela recebe como parâmetro, o que ela retorna. Isso você pode explorar melhor, né? Vou deixar o código disponível também, tá? Gaussian NB e o KNN, né, que são modelos aí que são muito usados, né, frequentemente usados na literatura para problemas de classificação. Então, uma vez que você enquadra o problema, naturalmente você tem um caminho de qual a técnica de redução de dimensionalidade você pode usar, de teste inicial, né, PCA, na maioria das vezes. E se for um problema de classificação, você pode começar pelo KNN, ele é um bom ponto de partida. Né? Ele é um modelo simples, ele aprende rápido, desde que o dataset não seja tão grande, né? E tem uma boa acurácia na maioria dos casos, mas aí sempre vão testar outros, né? Por isso eu estou trazendo todos esses. Aqui eu defino um método que vai justamente pegar essa média da performance dos modelos e vai inferir qual modelo obtém o melhor resultado, né? A partir justamente dessa métrica aí. Vários métodos para plotar os gráficos, que eu vou mostrar mais adiante, né? Aqui eu tenho a classe responsável, espero que esteja dando para ler, né? Estou no máximo do zoom aqui. É a classe responsável por fazer o ajuste fino, que é justamente fazer essa validação dos modelos, pegando aqueles 30% de dados que foram escondidos, né? Então aqui já estou trazendo aí os parâmetros de taxa de aprendizagem, a profundidade da árvore, né? Pensar assim na Random Forest, para busca em profundidade e os demais métodos, né, que vão fazer aí a evolução final desses modelos. A última classe, estou só apresentando a solução, ela vai salvar para mim um relatório em TXT, vai salvar os resultados, né, de acurácia, precisão e tal, F1 e a performance geral de todos esses modelos que foram testados aqui. Tá? Aqui a classe main, né, que vai pegar todo esse pipeline, que justamente segue o apêndice A do livro. Né, você pode olhar com mais detalhes esse apêndice A no livro do Hands-on, onde eu coloquei aqui. Ele segue uma vasta número de passos aí, que são muito importantes, né, e genéricos para qualquer projeto de machine learning. Né, que é desde definir o problema, o tipo de hipóteses que você tem, o tipo de resultados, de onde você quer chegar, né, a performance mínima, quais problemas que são comparáveis. Né. Na fase 2, justamente listar esses dados que você precisa e quanto você precisa, verificar o espaço que eles vão ocupar, né. Obter autorização de acesso é muito importante, né. Ver se é anônimo, se está de acordo com a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção dos Dados. Ela varia muito de país para país, né, então tem que ter esse cuidado dos dados que estão sendo usados. E justamente essa amostragem de conjunto de teste ser colocado de lado para não causar esse viés aí nos modelos. Na fase 3, que é a exploração dos dados, é onde você vai, de novo, né, revisando aqui. Identificar o tipo que é categórico, o tipo que se é float, se é string, né, os valores ausentes, se tem ruído, se tem outliers, que vai causar overfitting, que a gente não quer. Né, e o tipo de distribuição que esses dados seguem. Né, muito importante e é muito conveniente que ela seja gaussiana. Aí a gente tem a distribuição normal, né? E aí para obter as métricas de acurácia é bem mais simples. Mas né, quase nada na vida real é distribuição normal. Por exemplo, bimodal. Nesse caso, desse dataset, vou rodar aqui, tá? Estou rodando. Vamos ver quantos segundos vai demorar? Eu acho que não leva nem um minuto. E olha que eu estou testando 4 modelos aqui. Claro que eu fiz a redução de dimensionalidade com 95% da variância preservada, tá? Aí eu vou descer lá embaixo, que é onde está a saída do meu código aqui. Então aqui, né, ele começa plotando algumas linhas desse dataset, 5 primeiras linhas e 31 colunas, excluindo a coluna ID, como eu disse. Aqui está mostrando que o dataset foi carregado com sucesso, né? E que ele iniciou a análise exploratória. Então, plotei esse gráfico aqui
que mostra o desbalanceamento do dataset. Então, ele levou 1 minuto e meio quase, tá? Sumiu aqui, mas a última vez que eu olhei estava 1 minuto e meio aproximadamente. Então, de todas as instâncias, eu tenho aí 212 casos que são malignos e 357 casos benignos. A linha verde ela mostra a mediana, né, e a linha vermelha a média. Às vezes é uma coisa mais relevante que a outra. Às vezes a mediana, né, é mais relevante do que a média. Dá pra ver que aqui é quase normal, né, essa média de textura. Essa aqui também está quase, né, tem um picozinho aqui, mas a maioria não é, né? Então tem esse erro, tem que ser honesto nessa parte, né? Mas como quase tudo aqui tem aí um skill à direita, em alguns casos dá para aplicar transformações nos dados para que a distribuição fique normal. Né? Mas qual que é o ponto forte desse dataset? O que torna mais simples a análise. Quando você observa os mockplots, né, os erros relativos de cada uma das features, aqui eu tenho um quadrado, um campo para cada feature, nos casos benigno e maligno. Né? Dá para ver que existe uma diferença grande, ou suficientemente grande, né? Em todos os casos, que é justamente a morfologia do nosso sistema, de células malignas, que tem uma característica morfológica mais irregular e é mais evidente, né, do que as benignas. Então, que acaba tornando a análise mais fácil. Aqui tem a matriz de correlação, que mostra que quanto mais vermelho, né, maior a correlação entre as features. Então existe aí uma forte correlação entre, por exemplo, o perímetro médio e o raio médio. Né? Enfim. E, bom, não vou falar todas, são 30, né? Ficaria aqui bastante tempo falando, mas você pode analisar melhor, né, com o código que eu vou disponibilizar, e a gente pode discutir isso melhor. Né? Você pode deixar nos comentários aí se eu errei algum ponto, né? O que eu poderia ter feito, talvez, para melhorar. Né? Mas, enfim, vamos chegar no resultado. Aqui eu estou com o top 10 das características mais correlacionadas. Né? Eu tenho as features mais relevantes e a sua correlação absoluta. E aqui, esses pair plots, eu separei as 5 features, fui filtrando mais, né? Dá para ver justamente essa separação, né? Quero bem claro, eu tenho uma clusterização, eu tenho um grupo aqui azul, que é maligno, e um grupo verde benigno. Eles ocupam, pode ver, né, regiões relativamente distintas, né? Eles têm um meio comum aqui, mas globalmente falando, as características comuns, elas têm um espectro muito pequeno, né? Então a distinção está muito clara. Então, através desses gráficos, dá para a gente ter essa noção, né, aqui quase linear, né? Esses agrupamentos são bem distintos, né? Então eles estão bem classificados. Então a gente pode dizer que é uma base de dados representativa. Né? Acho que isso é o mais importante. Então aqui ele pegou esses dados, fez a preparação, tratou os dados ausentes que não tem, né? Então ele passou por essa função e aí ele entrou no modelo. Entrou nos modelos, e aqui eu tenho a acurácia, precisão, o recall, o score e a performance geral. Dá para ver que todos estão acima de 95%, o que é muito bom, né? Num cenário de um dataset de 1992, com uma técnica matemática, né, que é muito robusta, mas que não tinha a tecnologia que a gente tem hoje, né? Imagina hoje que seria possível, né? Mas aqui eles já tinham uma acurácia de 86%, né, nessa técnica deles aí. Então é um dataset confiável, né? E aí este ajuste fino, aqui eu trouxe um gráfico em radar, onde eu separei os 3 modelos que tiveram a melhor performance, foi a regressão logística, o SVM e o incêndio. Onde a regressão logística é o que se saiu melhor em termos de velocidade e as demais métricas, né, em especial a interpretabilidade do dataset. Então ele chegou aí a uma acurácia de 99%, o que é muito bom, né? E dá para a gente ver a matriz de confusão, onde eu tenho aqui um falso positivo e um falso negativo. Né? Então ele teve 2 erros em mais de 100 previsões, né? 114 previsões. Então um benigno foi classificado como maligno
e um maligno foi classificado como benigno. É claro que a gente nunca quer nenhum dos dois casos, o ideal é zero, né? Mas é uma solução justa, visto que, né, a gente conseguiu fazer isso muito rápido, em 1 minuto e meio, né? E com um dataset que é relativamente pequeno, né? Então, assim, não é legal a gente dar um alarme falso de que o paciente está com câncer maligno, do mesmo jeito que não é legal a gente dar um alarme positivo de que não está, mas no fundo está, né? Porém, 2 erros é um número muito pequeno, visto a análise que foi feita aqui, né? Então, ele é um modelo interessante para um estudo inicial. A sugestão seria talvez mais dados, né? Dá para ver que, através desse gráfico, a curva vermelha ela é a acurácia de treino e a curva verde a acurácia de validação cruzada. Elas estão relativamente próximas, né? Apesar de que tem 2 pontos aqui que não está muito legal, né? Provavelmente é o que está causando esses 2 erros aí. Mas, considerando o erro das próprias métricas, que cobre essa certa densidade aqui, né? Estão relativamente próximas, as 2 curvas, o que indica que o overfitting aqui está sendo mínimo, né? O mínimo justo, né? Aqui eu mandei ele salvar no arquivo TXT, onde eu tenho as métricas aqui. O que eu fiz foi só colocar aqui no slide a parte, né, para ficar melhor para ver. Mas foi isso aí, o melhor modelo foi a regressão logística. É claro que ele não é um modelo para ser implantado num ambiente clínico real, mas ele é promissor, né, para uma análise inicial e para os objetivos da disciplina. Então eu acho que eu mereço um like, mereço 10 aí, porque eu fui atrás não só do dataset, mas eu fui atrás de entender o dataset, entender o método que foi usado para conseguir o dataset. Eu fiz uma vasta pesquisa com diversos artigos na área que buscam justamente essa questão de otimizar técnicas para diagnóstico, né, de classificação binária de câncer de mama. Dá para ver que ficou aqui um hiato, né? Porque a gente tem 1992, depois volta para ter uma grande concentração desse tipo de otimização nos últimos 3 anos, né? Provavelmente com o advento das tecnologias de inteligência artificial, machine learning, deep learning, né? É uma tendência natural que haja cada vez mais um aprimoramento dessas técnicas. Claro que tudo mudou, né? Um artigo da Nature desse ano ele mostra aí uma perspectiva que é muito importante, né? O câncer de mama é caracterizado por padrões epidemiológicos únicos e uma significativa heterogeneidade. Ele continua sendo uma das principais causas de mortes relacionadas à malignidade em mulheres. Os subtipos moleculares são cada vez mais complexos, né? E tem aprimorado a compreensão e tratamento preciso dessa doença. Os mecanismos de tumorogênese e progressão desse câncer têm sido centrais para a pesquisa científica, com divulgações abrangendo diversas perspectivas, como a origem desse tumor, a microbiota, os ritmos circadianos, né? E os avanços justamente da tecnologia da IA, do poder computacional que a gente tem hoje, eles são elementos centrais, né, para a gente melhorar cada vez mais isso, incentivar cada vez mais o autoexame e o diagnóstico precoce, né, dessa doença que mata tanto, né, as mulheres. Então, já consegui analisar cada vez mais features, né, cada vez mais dados, com cada vez mais sensores no mundo todo, né. A gente tem aí de tudo para conseguir fazer um bom avanço nisso. Eu, inclusive, tenho um trabalho com processamento de imagens que eu ainda não validei em questão de LGPD, mas eu tenho utilizado uma tecnologia DCM4X. Justamente é a conversão de imagens em formato de COM para justamente esse armazenamento de metadados de contexto clínico, né, em perspectiva justamente com as imagens, né. Então eu tenho aqui em desenvolvimento um conjunto de classes que faz uma ligação com o banco de dados Neo4j, que estou testando, né. Todos os dados sensíveis são encaminhados e criptografados no Neo4j. E eu tenho um pipeline de processamento de imagens, onde eu posso extrair features de detecção de contornos, isoladamente a segmentação, né,
E justamente essa concatenação de tensores que carregam não só os detalhes da imagem, como cor, textura, forma, perímetro de borda, né, toda essa característica morfológica, e coloca isso em cruzamento com justamente os metadados de contexto clínico, né, como a idade, fatores genéticos, que podem ser mapeados em conjuntos, né, nesses tensores. E aí eu tenho, né, justamente um caminho para isso, que é uma coisa que eu estou explorando, né, eu estou desenvolvendo no futuro. Né. Eu vou rodar uma parte aqui, só para mostrar, só um momento. E aí qual que é a ideia, né? Vou rodar aqui. A estruturação dessas classes Java, né, em conjunto com esse banco de dados, que vai encapsular esses metadados de contexto clínico criptografados, poderia ser um caminho para um pipeline de treinamento de machine learning e deep learning, né, facilitando justamente não só o registro da imagem, mas o registro do contexto, né, dessa imagem. Então, a imagem em si ela não fala mais que 1000 palavras. Né. Por exemplo, eu vou pegar uma imagem, eu não tenho uma imagem aqui de mamografia, mas eu tenho também uma imagem que é open source, que é uma ressonância magnética de um cérebro, por exemplo, né, onde eu consigo aqui subir essa imagem em formato PNG, JPEG, né, que seja, e entrar com os dados, né, que seriam os metadados de contexto clínico do paciente. A gente poderia ter aqui uma descrição do caso clínico. E a ideia é que haja uma NLP, né, eu quero usar os transformers para ter um processamento de linguagem natural da descrição, da validação do médico, né, justamente para poder ter esse vínculo entre imagem, validação médica, num banco de dados local, uma aplicação desktop, que vai salvar essa imagem em região separada dos metadados que vão estar criptografados, garantindo aí concordância com a LGPD, com a anonimização, e a conversão, né, para o formato de COM, que é muito importante. Né. E a partir dessa conversão, uma vez que essa imagem é salva nesse formato, eu poderia justamente extrair um processamento isolado, ou só dos contornos, ou só das bordas, do perímetro, ou só da cor, ou só da textura, otimizando estruturas de pipeline de processamento de deep learning, né, de modelos de deep learning. Então, eu consigo extrair tensores isolados em partes e treinar modelos de deep learning em partes. Né. Então, isso é algo que ainda está em desenvolvimento, eu estou aberto a discussões sobre isso e espero chegar a algum lugar, né, chegar a algum lugar em relação a essa análise e justamente ter esse propósito aí de aplicar a inteligência artificial ao diagnóstico precoce de diversas doenças, não só o câncer de mama, né, mas, quem sabe, diversos outros órgãos, né, e outras patologias aí. Então deixa aqui meu agradecimento, você que chegou até aqui, e até a próxima, né.